E a gente está aqui hoje para fazer o segundo vídeo do nosso treinamento de fechamentos de contrato. Tudo bem, pessoal? Eu espero que todo mundo esteja gostando do treino com a Marcela. O primeiro vídeo já foi sensacional, né? Bastante advogados, né, envolvidos. A gente vê que também é bastante pessoal que trabalha com um escritório próprio, gestor do seu escritório, né? E acaba acumulando as duas coisas aí, tanto fechamento de contratos quanto um pouco da gestão, né? Que também é um conteúdo bacana, porque mesmo que você não vá atuar diretamente na questão de fechamento, é interessante a gente estar se atualizando e saber um pouco sobre todos os assuntos que envolvem o escritório. Seja você o proprietário, seja você um colaborador, é muito importante a gente estar por dentro de tudo que engloba um escritório de advocacia. Verdade. E o feriadinho tá vindo aí, né? Eu acho que o pessoal que não conseguir assistir hoje, salva aí. Até pode marcar como assinante do canal aí, né? Porque sempre tem um conteúdo bom, tem os vídeos do Moita aí também. E participar com nós mais aí, então. Isso, a semana tem feriadinho, então a gente vamos aproveitar bem a aula de hoje, que eu acredito que o conteúdo vai ser bem bacana e também vai agregar bastante na vida de vocês. Bom, então vamos começar com o conteúdo, pessoal. Eu acho que é o que vocês querem, né? Em primeiro lugar, falar um pouco sobre algumas questões, né? O nome do vídeo de hoje é sobre como você mostrar os seus diferenciais sutilmente, né? De uma forma sutil no momento do fechamento. São coisas que tu vai falando sutilmente e que a pessoa vai se identificando e aí melhorando a situação aí para ela conseguir ir sendo ancorada de uma forma mais aos poucos, durante ao longo da conversa, ter uma noção de que o seu trabalho tem valor, né, e coisas que facilitam na hora de oferecer um valor mais alto. E eu só queria deixar claro também, pessoal, estendendo meu bom dia ao pessoal que está entrando agora, mas que as dúvidas vocês podem ir colocando aqui nos comentários, tá? Coloquem todas as dúvidas de vocês ao longo da nossa conversa. Bom, Marcelo, então acho que começando tudo, né, quando a gente abre uma conversa e um diálogo, a questão da afinidade é o primeiro ponto, né? Acho que eu fico comparando bastante, às vezes, algumas outras compras complexas, e eu sempre penso na hora de comprar um carro, por exemplo, né, ou fazer uma compra de um valor maior, sei lá, até um computador, alguma coisa assim, você pesquisa primeiro, geralmente começa no Google, né, vai achando as especificidades do produto que você quer, decide. Geralmente, quando a gente vai comprar uma coisa mais cara, a gente já está com aquele produto decidido, mas com certeza naquele momento do fechamento ele é essencial para decidir. E às vezes o que o fechador não precisa fazer, não pode fazer é errar. Às vezes só ele não cometendo erros, a venda já chega feita, né? Então acho que é muito importante a primeira coisa que tem que cuidar é para não estragar a afinidade. Muito mais do que criar o vínculo também, né? É preciso também não romper o vínculo que você pode estabelecer ali, de deixar a pessoa ter uma afinidade com você, né? Claro, a gente não consegue isso 100% das vezes, mas... Esse é o primeiro ponto do nosso conteúdo de hoje, que é a afinidade. Na realidade, esse ponto ele é muito interessante, a gente pensando num paralelo, não só na advocacia, não só no nosso meio, mas na nossa vida pessoal, quando a gente vai adquirir um produto ou um serviço. Muitas vezes, isso acontece com muita gente, a gente faz uma pesquisa antes de sair efetivamente para procurar o produto. Faz uma pesquisa na internet, busca preços, né? A gente faz aquele comparativo de preços, isso tratando de um produto. Vou dar o exemplo de um celular, né? Um telefone celular. Você vai ter opções, você pode comprar numa loja física ou pode comprar numa loja online. O que a gente está querendo trazer com a afinidade? Porque muitas vezes a gente vai comprar um produto, que não é nem entrega de serviço, é só um produto, e a gente pega três preços, faz uma cotação, e a gente escolhe pelo produto mais caro. Mas o que te levou a comprar o mesmo produto por um valor mais caro? Provavelmente tenha sido a afinidade com quem estava te vendendo. Muitas vezes a gente é tão bem atendido, a gente tem tanta satisfação pela pessoa que está nos atendendo, que a gente simplesmente ignora as outras opções e não dá brecha para eles.
a gente opta por contratar com quem a gente teve afinidade. Isso não é só no nosso meio, isso é para qualquer produto ou qualquer serviço que esteja vendido. A gente faz uma escolha, né, que é adquirir esse produto ou esse serviço de uma determinada pessoa. E é isso que a gente quer trazer para o fechamento de contrato na advocacia. Como que a gente vai criar essa afinidade com a pessoa? Como fazer ela te escolher, né? Seria essa a questão. Então, assim, um primeiro ponto que é essencial, isso todo o pessoal que estuda vendas e também psicologia, eles falam bastante, que é você não ser negativo, né? E o que seria isso? Evitar sempre tem isso em mente, pense antes de falar, claro, mas sempre pense em não falar palavras negativas. Por exemplo, você não pode. A pessoa está falando, você interrompe ela, não precisa falar porque esse caso não cabe para você. Você está sendo negativo. Você está fazendo uma afirmação de que a pessoa não pode, que ela não tem capacidade para aquilo, né? Que ela não consegue fazer aquela situação. Ou assim, ele vai falar, mas um amigo meu teve uma tese lá, o doutor entrou com esse pedido, será que não dá para usar para o meu caso? Não, nem pensa, isso aqui não dá para ti. Você está sendo negativo. E essa palavra negativa faz você quebrar a afinidade, que é justamente o contrário do que a gente está trazendo aqui. Então, a questão é ser sempre sutil, claro, mas pensar em não utilizar palavras negativas. A gente pode utilizar outras palavras para falar a mesma coisa e evitar o não, o nunca, né? Isso são coisas muito importantes. Acho que até, voltando um pouco ao exemplo do carro, né? Geralmente a gente consegue comparar, assim, em algumas situações. Digamos que você chega numa loja, você já está uns 2 meses pensando em comprar aquele carro, só que tu tem uma segunda opção. E o vendedor começa a te tratar com muita rigidez ali, é meio rude. De repente ele chega, vai te servir um cafezinho, o cafezinho acabou, daí ele não vai atrás, ou por exemplo, pergunta sobre o ar-condicionado, ou, por exemplo, algum outro acessório que possa ter, ele, não, isso não tem como, vai demorar mais 3 meses para entregar o carro se tu quiser esse acessório. Mas não pode ver em outra loja da concessionária? Não tem. Então, esses pequenos detalhes no momento da compra, eles são muito relevantes para conseguir fechar efetivamente o contrato, né, Marcelo? Não, com certeza. A gente nunca impede as ideias do cliente. Primeiro que a gente, como vendedor, como um advogado que faz o fechamento, a gente tem que buscar soluções. E no momento que você dá uma negativa, sem dar maiores explicações, você está interrompendo o vínculo com aquela pessoa. Isso é muito sério. Ao invés de você falar, não, essa solução não é para o seu caso, você não fala de forma negativa, você traz, olha, mas tem uma situação que é melhor, tem um caminho que a gente pode fazer diferente. Você está sendo positivo. Você está trazendo uma solução para o problema dele e não está agindo com essas palavras negativas, tá? Outro ponto muito importante que eu, pessoalmente, já tive muito problema, até comentei com o Eduardo hoje, que no início, antes de pensar sobre o processo de fechamento, eu tenho o hábito de falar bastante. Então, em uma ligação, eu ficava um pouco ansiosa em demonstrar tudo que eu sabia sobre o caso daquela pessoa. Eu já teria feito uma pré-análise, já teria um parecer, um planejamento para lidar com o caso específico daquele cliente. E na ligação, eu me empolgava, né, em tentar falar tudo, falar bastante, não, porque é assim, 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 a gente vai fazer de tal forma. Isso é muito prejudicial. Por quê? Porque eu não dava espaço para a pessoa falar. Então, muitas vezes, a pessoa falava e eu acabava interrompendo. Isso é péssimo, né? Então, é um hábito que, se você tiver, você tem que parar. E se você não percebeu o que você tem, tá na hora de perceber e deixar a pessoa falar. Você tem que ouvir, né? Você escuta mais do que você fala. E no momento que você fala, você faz perguntas, né? Você faz perguntas para essa pessoa que a gente utiliza para criar uma identificação, né, Eduardo? Com certeza. Não, acho que a questão das perguntas é uma boa pedida, né? Porque geralmente o lead, né, a pessoa que vai te contatar, que está fazendo a consulta, ela chega com perguntas. E aí ele pergunta diretamente o ponto. E o que você faz para não responder e não encerrar e não cortar com o relacionamento ali no início? Você sempre devolve com um porém. Mas essa pergunta que você me fez, né? Significa o quê?
que você quer dizer? Mas é aquele outro aspecto, são perguntas que vão começar a dar uma dinâmica diferente na conversa, porque quem faz a pergunta é que domina a conversa. Então, quando o cliente chega em ti, ele está com o domínio da conversa, ele fez a primeira pergunta. Ele tem que fazer a pergunta para começar a consulta, né? E aí você retorna com outra pergunta, com mais uma, e aí o que acontece? Necessariamente você se coloca na posição de ouvinte. E aí quem está conseguindo informações sobre a pessoa é você, né? Então, depois que a pessoa começa a te entregar as informações, você começa a criar um cardápio de opções para você mesmo devolver para ela coisas que você pode usar para criar afinidade, para gerar ancoragem, para gerar tudo que a gente precisa fazer na hora de fazer o fechamento, certo, Marcelo? É que são poucas palavras que a gente vai utilizar, mas são palavras assertivas. Quando a gente sabe que a gente evita o não e o nunca, a gente já começa com uma boa base. Depois, não se empolgar para falar demais, falar, porque a pessoa até perde um pouco da atenção, você perde o foco, né? E acaba não sendo muito objetivo. Então, como o Eduardo falou, quando a gente faz perguntas para o cliente, ele terminou de falar, você responde com uma pergunta que vai te agregar também. Você domina a conversa, você tem o controle sobre o assunto e ele vai falar mais do que você. Isso é muito importante. A pessoa ela tem que se sentir, amparada por você, ela tem que se identificar com você, né? E criando perguntas, ela percebe que você está se importando com o caso dela. Isso é extremamente importante. Você está se identificando, né, com a pessoa. E uma dessas perguntas que são interessantes de se fazer, que é para criar o nosso segundo item, né? Por exemplo, você está numa ligação, você pergunta qual é a cidade da pessoa. Isso é um exemplo. Você tem que criar um vínculo com ela, essa afinidade. Então, perguntando a cidade, talvez você conheça alguém que resida naquela cidade, você conhece a cidade, ou sabe algum dado interessante. Você, mas você é de tal local? Que bacana, conheço, já fui aí, tem um restaurante bom, né? Você cria um assunto fora. Sempre quis conhecer. Sempre quis conhecer, olha que bacana, sempre quis aí ter algumas dicas para mim, né? Você acaba quase criando um laço de amizade. E aí, com isso, fazendo essa pergunta, sabendo como conversar, a gente já entra na segunda pauta da nossa conversa de hoje, que é o rapport. E aí, o que seria isso? Essa palavra diferente, né? O francês, né? Que a gente aprendeu que é francês. Rapport. Rapport, Rapport. Rapport, né? Dá para falar assim também. Ela é uma palavra de origem francesa e o significado da tradução literal dela é trazer de volta. Tá, mas o que isso significa? Como que a gente traz isso para o nosso mundo? Né? Então, assim, me diz quem não gosta de se relacionar, de comprar, vender, ou fazer simplesmente um negócio com uma pessoa que a gente se identifica, com uma pessoa que é parecida com nós. Então, o que seria o rapport? É a capacidade que você tem de literalmente entrar no mundo de alguém. Você não está apenas escutando, sendo ouvinte ou conversando. Você entrou no mundo daquela pessoa. Você se coloca no lugar dela. Você entende a realidade pela qual ela está passando. E quando a gente se coloca no lugar de outra pessoa, a gente passa a ter o quê? A gente passa a ter empatia por ela. Empatia é realmente isso, a gente se colocar no lugar do outro e fazer entender o que ele está sentindo, o que ele está esperando de ti no momento e qual é realmente a intenção dele, né? A gente entende o que a pessoa tá falando, tá fazendo, e ela sente isso. A gente pode achar que não, mas a pessoa sente a indiferença e ela sente quando a gente cria um laço com ela. Então, o principal, quando a gente está fazendo contato, principalmente no meio online, porque no online a gente não tem a presença física, a pessoa muitas vezes não está nos vendo, às vezes nem está ouvindo a nossa voz, né? É muito importante que ela crie um laço com nós. E é plenamente possível fazer isso. Eu digo para vocês porque não é só teoria, isso daqui é prática, é o meu dia a dia, é o dia a dia do escritório, né? São as nossas experiências de muitos anos, a gente realmente atua com isso. Então eu posso dizer que é muito importante, principalmente no meio online, a gente fazer o rapport. A pessoa ela precisa estar ligada com nós, ela precisa entender que a gente tem empatia. E empatia, se colocar no lugar do outro, é muito diferente de você concordar com tudo que a pessoa fala. Né? As tuas ideias são diferentes da minha, são diferentes das de vocês também. Ninguém precisa concordar com tudo que o outro fala. Mas o que é importante?
O importante não é o concordar, o importante é ser receptivo. Essa é a palavra, é a receptividade, né? Não usando as palavras negativas, a gente não precisa discordar da opinião dos outros, mas eu aceito a opinião dele e exponho a minha. Isso é diferente da truculência de você falar assim, ah, você falou tal coisa. Não, mas eu não concordo. Eu não concordo com o que você está falando, eu não gostei disso. Eu estou evitando palavras negativas, né? E eu não estou discordando da pessoa. O que eu faço nessa situação? Não, eu compreendo o que você quer dizer. Eu entendo o teu ponto de vista. É claro, você pensa assim por tais e tais motivos. Porém, eu tenho um outro ponto de vista que eu queria te explicar para ver se você aceita isso na tua realidade. Isso é receptividade, né? Se colocar no lugar do outro, criar uma empatia, não necessariamente aceitar tudo que o outro vai falar, mas respeitar e colocar o seu ponto de vista de forma positiva. Acho que é um rapport bacana que a gente pode usar também, principalmente quando a gente faz essas perguntas aí. Eu sei um exemplo agora, por exemplo, uma questão de contratos, né? Geralmente quem procura o contrato no Brasil não está querendo a consultoria de fazer o melhor contrato possível, mas para resolver um contrato que deu problema, né? Então, geralmente se colocar no lugar, nossa, mas, poxa, a gente não pode mais confiar na pessoa que está fazendo um negócio, no Brasil é difícil mesmo. Eu mesmo já passei por uma situação igual à sua, onde a gente fez um contrato, né, sem cuidar de todos os itens, e aí depois a pessoa não me pagou, eu fiquei numa situação e acabei tendo que me dedicar a estudar bem esse tema, e por isso hoje eu domino esse caso, porque eu vivi isso, a mesma coisa que você está vivendo. Então, tipo, perfeito, né? Ou então, claro, tem situações como a gente que ainda não se aposentou, né, Marcelo? Aí a gente consegue colocar nessas, mas a minha família teve um caso igual, a minha tia, que eu fiz o caso para ela, me dediquei mais, acabei dominando mais esse assunto, ou minha mãe que é professora, como é o caso da Marcela, né? Quando atende alguma professora e tem propriedade para falar. Sempre tem. Não, eu sei o que você passa, minha mãe também é professora. Ah, é verdade, sim. Não, então ela deve ficar estressada. Não, eu conheço a tua realidade, eu sei o que tu tá passando. É bacana a gente usar, então, né, sempre alguma identidade com a família, consigo mesmo, criar alguma posição, ou se não usou também, de repente citar algum caso aí que tenha trabalhado em cima, durante o fechamento pode, tá, pessoal, não é que nem no marketing, que nem tu publicar para alguém, então uma conversa entre duas pessoas pode citar, não, eu tive um caso assim, 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 a gente estudou o caso, a gente ganhou o caso, a gente não ganhou, mas recorreu e está esperando reverter, pode ser bem sincero, né, mas principalmente a questão aqui, eu acho que é ouvir, né, a gente fazer as perguntas certas, não é qualquer pergunta também, né, que a gente tem que levar um direcionamento, a uma sequência lógica de perguntas que leve a pessoa a entender que por ela mesma, né, se conseguir fazer isso, eu acho que o Sócrates falava muito, ele escrevia nada, né, não escrevia nada, ele fazia sempre as pessoas trabalharem com perguntas, né, e aí fazia 7 perguntas para achar a causa ideal. Então, um pouquinho desse espírito socrático aí é bacana, já que o pessoal gosta de trabalhar um pouco com filosofia, alguns advogados, né? Fazer essas perguntas, fazer vir à tona todo o caso que ela está fazendo, e aí você ter essa situação aí para ajudar. E conseguir demonstrar conhecimento técnico, que aí é o nosso próximo ponto, durante essas perguntas, durante esse bate-papo, com certeza é uma situação que vai ajudar muito a fechar o contrato de uma forma mais efetiva. E para dar um exemplo dessa criação de vínculo, de afinidade, teve um caso que eu até já comentei, que estava numa ligação, eu tinha percebido, né, que esse lead que entrou em contato com nós era um pouco receoso, mas vocês estão na internet e tal, não conheço vocês, não sei o que vai ser. A gente marcou uma ligação, e na ligação, já no primeiro, ela atendeu o telefone, foi eu que liguei, a gente tinha marcado um horário, e tinha muito barulho de latido no fundo. Tinha inúmeros barulhos, e ela estava com uma voz um pouco grosseira, né? Oi, doutora, tá. E aí eu falei, tem uns latidos, você tem cachorro? Na hora ela amoleceu. Ela disse, eu tenho 4. Eu falei, olha, que bacana, eu tenho 3 em casa. Qual é a tua raça? É tal. Eu também sou louca pro cachorro. Mostrei para ela, tinha um pingentezinho que eu utilizava, que era com a minha cadelinha. Ela já, sério, tá brincando? Eu falei, não, eu tô utilizando e tal.
Também sei como é que é a realidade, gosto de animais. A gente trabalhava até numa ONG, teve uma experiência, passei para ela, talvez na sua cidade você poderia fazer com casinhas de animais abandonados. E ela, ai, que bacana a tua ideia, me fala mais sobre isso. E a gente começou a conversar sobre o carinho que a gente tinha em comum, que era dos animais. Mas como que eu percebi isso? Eu ouvi os latidos do fundo. Poderia ter passado despercebido. Mas não, eu perguntei para ela, né? Vai que ela gostasse mesmo de animal. E ela era apaixonada por isso. E ali fez ela criar uma afinidade comigo, né? Ela já, depois de um tempo, ela me mandou um e-mail falando: a tua ideia sobre as casinhas comunitárias deu certo, muito obrigada. Então, esse foi o diferencial para fechar o contrato. Foi criar uma afinidade com ela, acabar com essa desconfiança que ela tinha. Ela via que a gente também era pessoas, né? Que a gente poderia ter assuntos em comum, que se ela me conhecesse pessoalmente, talvez ela não teria essa desconfiança. Então, perceber detalhes sutis de entrar nesse assunto é muito importante. Pode ser devido à profissão, que o Eduardo falou, professores, dentistas, enfim, a profissão que for do teu cliente, você consegue linkar com alguma coisa da tua vida, seja a cidade que ele reside, ou a situação que ele está passando, né? Você sempre vai ter um exemplo de alguém que já passou por isso, que você conhece, ou quando você não encontra mais nada, você pode partir para a questão dos animais, que eu digo que deu muito certo, e foi uma verdade, eu realmente amo cachorro, e utilizei essa técnica com ela e deu super certo. Né? E agora, a gente passando desse assunto, a gente consegue mostrar para vocês, que é o outro ponto da nossa conversa, os diferenciais e a demonstração de conhecimento técnico. E o que é isso? Qual é o nosso diferencial no fechamento de contrato online para o diferencial do atendimento físico? Né? Qual é a nossa vantagem? E como é que a gente demonstra o conhecimento técnico? Eu falo isso para as turmas de consultoria e sempre comento bastante. O que é o principal para mim, que é a virada de chave do negócio, é não ter preguiça de explicar. Isso é muito importante. Não ter preguiça de explicar para o cliente o direito que ele tem. Isso é muito, muito, muito importante, porque a maioria das pessoas que me volta com um contrato assinado, efetivamente tornando-se cliente dos nossos escritórios, elas sempre comentam: já procurei 2, 3 escritórios locais, mas ninguém me deu atenção, ninguém me explicou o que você estava explicando. Né? A gente pode não ter se visto, eu não marquei um horário no teu escritório, não fui aí te conhecer, mas você me deu atenção, você me explicou coisas que eles não me explicaram. E quando a gente está no atendimento presencial, se a gente está tentando abreviar aquela conversa, fazer com que a pessoa saia rápido do teu escritório, o cliente sente. Você não está completamente presente. Às vezes você fica olhando para o relógio, olhando para o computador, olhando para o telefone. Isso faz com que a pessoa se sinta desamparada. Então, aqui a gente tem uma vantagem. A gente não demonstra isso. Então, de maneira alguma, a gente vai tentar abreviar a nossa conversa com esse cliente. Seja ela por e-mail, seja ela por ligação, seja ela por videoconferência, né? A nossa intenção não é encerrar rápido, é entregar qualidade e não ter preguiça. É um e-mail longo? É um e-mail longo. É assim que vai ser? É assim que vai ser. É assim que tu vai fechar, né? Então, assim, nada é mais importante para o teu escritório do que um novo cliente. Isso é verdade. Acho que a questão... só te interrompendo rapidinho, assim, a questão de... Antigamente, muitos advogados pensavam, tinham um mindset de que o mais importante para um escritório é um bom relacionamento com o juiz, ou quem faz criminal com o delegado, ou quem faz previdenciário com o funcionário do INSS. Isso aí já passou, esse tipo de advocacia não existe mais. Tipo, pode até existir, mas ela não é majoritária e, com certeza, não é isso que vai definir para a nova geração de advogados quem é que vai dar certo. Quem vai dar certo é quem valorizar o cliente, o problema do cliente e dar atenção para o cliente. Então, foco total no cliente, na população, é isso que, na minha opinião, vai fazer com que o teu escritório cresça, que você seja bem indicado, até porque, no final, sendo bem atendido, tendo atenção, que nem a Marcela falou, o cliente vai saber que você trabalhou bem, mesmo que a ação seja improcedente, porque a gente sabe que a nossa atividade é de e-mail, né, não depende só de nós. Mesmo assim, o cliente vai te indicar e vai trazer com outros clientes para a sua banca e para você continuar crescendo, né? Então, assim, sempre quando você for dar uma explicação para a pessoa,
Vou só abordar um caso na nossa realidade, a pessoa me procura, tem direito à aposentadoria? Tem, né? E aí? Tenho, mas você pensa que pode ser uma perda de tempo você explicar detalhes técnicos para uma pessoa que não tem capacidade de entender. Mas isso não se aplica, né, na nossa realidade. A explicação ela tem que ser detalhada e minuciosa. Os detalhes são os mais importantes, né? É aqui que você conquista o cliente. Sabe aquele detalhe assim, que você acha que é supérfluo no caso, né? Que são exatamente esses detalhes que você deve enaltecer. E o porquê que eu te falo isso? Porque se você não der atenção para os detalhes, você vai perceber que a grande maioria dos advogados não dá atenção aos detalhes. E se você der, vai ser um diferencial. Muitas vezes, inúmeras vezes, que eu emito um parecer para um cliente, eu chamo de parecer completo, porque não é só sim você tem direito, não você tem direito, é sim você tem direito, por quê? Como que a gente vai fazer para conquistar o teu direito? Eu explico detalhadamente. Quais são os pontos que podem ser uma dificuldade no teu caso? Vou explicar. Né? Eu antecipo tudo isso e eu abordo a simples resposta do sim ou do não. E quando eu detalho o caso para ele, eu pego aquele detalhezinho que eu penso, o cliente não precisa saber disso. Não, ele precisa saber. Porque ele fica grato por eu ter feito isso e sempre, mas eu consultei outros colegas, eles não me falaram desses detalhes. Né? Eu explico, não, é porque realmente a capacidade técnica do advogado, muitas vezes a gente não comenta, mas deixando isso claro para a pessoa, fica muito mais interessante a conversa de vocês, ela sente que você está se dedicando ao caso dela, que você está dando atenção, que você se esforçou. Então, assim, não ter a preguiça, fazer tudo bem completinho. Um exemplo disso, né, é, por exemplo, de um detalhe, que pode parecer supérfluo no caso, é quando você vai fazer uma avaliação de carteira de trabalho, no caso previdenciário, de uma aposentadoria. A carteira de trabalho, ela está rasurada. Então, aquilo ali poderia passar despercebido por você, né? Para quem trabalha com previdenciário sabe que a IN77 tem lá no artigo 10 dela que fala dos documentos que comprovam um vínculo sem a carteira de trabalho. Você sabe, o cliente não sabe. Entende? Você faz um legítimo drama sobre aquilo. Você faz a tempestade num copo d'água. Olha, sua carteira está rasurada. Esse vínculo no INSS está com pendência. Se tiver, claro, você vai analisar. Ele está com pendência, a carteira está rasurada, isso é um problema. Deixa isso claro para a pessoa. Acho que nesse ponto aí pode ficar levando esse assunto ao longo do fechamento por bons minutos, né? 10, 20 minutos conversando sobre aquilo, porque, na verdade, mas às vezes exemplificando com uma ou duas coisas mais simples que o cliente vai entender, né, já serve para ele ganhar a confiança, né? Não precisa pontuar lá 10 vínculos, cada um tem 2 problemas e aí... Não, de um modo geral. Né? De um modo geral, aí como eu falei aqui brevemente, a carteira de trabalho rasurada é um problema. Vou falar para ela, é um problema. Mas por que é um problema? Porque o vínculo está errado no INSS. Eu tiro um print ali do CNIS dela, coloco. Aí eu explico o que é um CNIS. Aí eu falo, não, a IN77 tem formas. Tá, mas você sabe o que é a IN77? Não, então eu te explico o que é. Então, aí é que tá. Eu entendo que a pessoa é leiga no assunto. Quem tem conhecimento técnico sou eu. E eu demonstro isso para ela nos detalhes. Eu falo, não, a carteira precisa dos documentos da IN. Mas eu digo o que é a IN. Eu digo o que é o CNIS. Eu mostro o que é o vínculo extemporâneo para ela. Eu aponto os detalhes e com isso eu consigo mostrar para ela a minha capacidade técnica de resolver o problema. Então é muito importante a gente se apegar não só ao grosso da situação, né? A gente se apega também aos detalhes. Aos detalhes, a gente pode levar isso por muito tempo na negociação com a pessoa, que vai ser bem importante. Vai pegar a atenção dela e também vai abordar a tua capacidade de resolver aquele problema. Eu acho que tudo isso se aplica em qualquer área, né? Qualquer área do direito, por exemplo, direito de família, um divórcio, uma separação, uma questão criminal, alguma coisa assim. Acho que tudo isso conta, né? Tudo isso conta. Trabalhista, enfim, todas as áreas. Quanto a isso, eu não tenho dúvidas. E o outro ponto que eu queria trazer para vocês hoje é a verificação de canais alternativos. Então, assim, o que seria isso? Nas outras aulas, nos outros vídeos, eu até passei para vocês a questão de canalizar o atendimento por uma fonte só. Né? Canalizar, dá preferência, se você tem um contato com a pessoa por e-mail, manter por e-mail. Isso é importante. Porém, o que eu quero trazer hoje é a verificação de canais alternativos.
O que é? Isso quebra a insegurança da pessoa. Como no meu caso, eu expliquei para vocês que eu utilizo o e-mail e eu mantenho aquela fonte com ela. O que eu deixo? Eu deixo aberto as outras possibilidades de me contatar por outro canal. Porque senão a pessoa vai pensar, nossa, eu só vou achar esse advogado por e-mail. E aí? E aí se cai na caixa de spam? Se o e-mail não entra? Se ela não vê o e-mail, eu preciso falar com ela? Eu vou ter que esperar ela entrar no e-mail? Isso gera o quê? Isso vai gerar insegurança. A pessoa já tem um conceito, aquele pré-concebido, de que o advogado vai sumir com o meu dinheiro, vai sumir com o meu caso, eu não vou mais encontrar ele. Agora, imagina se eu falo com ele só por e-mail. Então, é muito importante a gente manter um canal aberto por outros vínculos. E se você não quer falar com a pessoa por outros canais, mas pelo menos explicar para ela, olha, a gente está falando por e-mail, tá? Mas eu tenho um número de ligação com hora marcada, eu posso fazer uma videoconferência com você, não tem problema. A gente pode se falar pelo WhatsApp. Então, assim, é importante você explicar para ela que ela não vai te encontrar só por um canal. Isso gera muita insegurança. E quando você se antecipa nesse problema, não espera a pessoa reclamar, tá, mas eu só consigo falar contigo por e-mail, tá, eu só consigo falar contigo te ligando, e se tu não atende, está desligado. Não, esse aqui é o meu e-mail, esse aqui é o meu telefone, né? A gente vai priorizar um canal, mas eu quero deixar claro contigo que se porventura você não conseguir contato comigo, a gente vai ter outros canais. Porém, esse aqui eu respondo mais rápido. Foca, acho que até tem uma aula depois do curso que a gente vai lançar, né, Marcelo, de fechamento de contratos e atendimento online mais completo aí, que acho que no quarto vídeo vai ser explicada essa oportunidade, mas que nesse curso a gente tu fala na questão de priorizar um canal de atendimento, né, se eu não me engano tu foca bastante no e-mail, mas aí essa verificação depois que está mais adiantado um pouco o relacionamento, né, que você está se sentindo já que criou o relacionamento, aí sim fazer essa verificação de um canal alternativo ou dois, para que ele tenha esse contato e fique firme e seguro de fechar o contrato e assinar a procuração. É que, na realidade, no curso, eu passo mais o passo a passo, né? Como é o primeiro contato? O que você deve fazer no primeiro contato? O que você deve fazer no segundo contato? No terceiro? Então, nessas técnicas que a gente fez, a partir do terceiro contato, seria o momento de verificar os canais alternativos. Porque você já canalizou, a pessoa já está acostumada a falar com você, a te contatar por um meio, por um canal só. Mas depois que a negociação já está mais avançada, justamente isso, que a gente entra na possibilidade de dispor de outros canais. Então, sim, tem um momento certo para fazer isso. A gente não é já no começo, porque senão dispersa a atenção da pessoa, ela vai lhe procurar por 5 meios de canais no mesmo momento. Isso acontece muito quando a gente fala isso no momento errado. Mas é muito importante falar sim, mas falar no momento certo, tá? Isso vai quebrar aquela insegurança de tô contratando um advogado da internet que vai sumir. Isso não ocorre, tá? É bom brifar com eles também, dar uma orientada para eles não acharem que vão mandar uma mensagem domingo de noite e vão ser respondidos no feriado, alguma coisa assim, né? Então, geralmente o WhatsApp eu acho uma boa situação para isso, assim, né? Então, mas também o ruim, por exemplo, que não respondeu o e-mail, ligou, não atendeu, já gera insegurança também. Então tem que cuidar bem do canal para você estar sempre ligado, sempre presente ali para não gerar assim, insegurança aí também, né? Mas no curso a gente trata também de como doutrinar esse lead à tua rotina. Não é você se adaptando à rotina dele, é ele se adaptando à rotina do escritório. Né? A gente tem algumas técnicas ali para fazer a pessoa não criar essa ansiedade, para ela assim, não achar que vai te responder o e-mail, vai te mandar um e-mail e você vai responder em 30 minutos. Não é assim que funciona. Nenhum profissional está disponível 24 horas para alguém. Então, essa forma de acostumar o cliente, doutrinar ele, que nem eu chamo, é muito importante. É a tua rotina e você não vai abrir exceções por causa disso. Porque quando você abre uma exceção, ela acaba não se tornando mais exceção, ela se torna regra. E eu acho isso muito importante, né? Se a gente tem uma técnica para ser seguida, a gente segue ela, que com certeza vai dando muito certo. Então tá, eu acho que o último ponto que a gente ficou de tratar nesse vídeo de hoje é a questão dos diferenciais com o advogado local, e aí isso para quem trabalha no online, né? Acho que muita gente está vendo o treino aí para a questão que trabalha presencial,
Mas, principalmente dos contatos que busquem o advogado pela via online, seja pelo Instagram, pelo direct, pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo site, independente vindo do e-mail ou vindo por qualquer outra forma de marketing, né? Ou quem não faz marketing, eu acho que não faz, mas à medida que tem um perfil na internet, que tenha mais de do que a família, os amigos de seguidores ou de amigos, com certeza está fazendo marketing porque está atuando no mercado que faz parte, né? Então, quais os diferenciais que a gente pode ter em relação àquele que só atende no escritório físico, que não abre esses canais de contato, seja por e-mail, pelo WhatsApp, por qualquer canal de contato online? Principalmente, né, a questão de estar 24 horas, de estar mais fácil e disponível. Não digo 24 horas, né? Perdão. Não falem isso. Não, ignora. Mas, foi um errinho. Não. Mas, por um lado, ele pode te mandar mensagem em qualquer horário. Pode te mandar um e-mail dentro das 24 horas. Que de acordo com a tua rotina, tu vai responder no horário certo, exatamente. No dia certo. Olha, tá bom. Isso é uma vantagem para o advogado também, na verdade. Né? Mas aí, essa questão do cliente não precisar, por exemplo, sair do trabalho dele, da rotina dele, imagina que ele faça o mesmo horário que o advogado que tem a porta aberta, né? Opa, cadeira aqui. E daí ele consegue mandar a dúvida dele e esperar o retorno depois, ao longo do horário que ele não pode estar lá visitando. Esse é um dos diferenciais. Mas a Marcela pode citar outros aí, né? Não, eu poderia listar aqui e ficar falando muitos pontos positivos, que é um diferencial positivo, né? Do fechamento de contrato online do advogado local. Esse ponto que o Eduardo trouxe, para mim, ele é um dos principais, porque o que acontece? Eu lido com muitos leads todos os dias, né? Tem muitos leads no escritório, então eu sinto o feedback deles em relação ao nosso tipo de trabalho. Mas você deve pensar, mas talvez isso não enquadra na minha realidade, o meu cliente ele é local, ele é simples, ele é humilde, ele não tem acesso. Gente, ele tem acesso. O filho dele tem acesso, o vizinho dele tem acesso à internet, a meios de comunicação, mídias sociais. Isso é a nossa realidade. Então, isso tem que estar presente na nossa vida. Se você não quer disponibilizar um canal exclusivo para advocacia online, começa a fazer como secundário o teu escritório, mas inicia. Isso é muito importante. E o principal feedback que eu tenho desses clientes, assim, que eles se sentem muito agradecidos, é a facilidade que a gente traz para a vida deles. Tá? Se você está numa cidade de capital, se você está numa cidade de interior, até hoje os interiores também estão com trânsito absurdo, a gente vai nos locais, a gente não encontra lugar para estacionar. Ou é longe. Ou é longe, você reside em um lugar... Ônibus. Imagina, tem que pegar ônibus para ir falar lá com o advogado. Deficiente, idoso. Isso, a questão de acessibilidade, você pode estar num prédio, às vezes tem escada, vai trabalhar com cadeirante. Não, são várias situações que a gente encontra no cotidiano do dia a dia, que se a gente precisa ir a um local, se deslocar até lá, tirar o carro da garagem, pegar um ônibus, pegar um metrô, pegar trânsito, procurar estacionamento, né, perder 1-2 horas do teu dia em função disso, imagina você poder fazer tudo isso sem sair de casa. Você fazer isso o teu cliente fazer isso no intervalo de almoço dele pelo telefone. Uhum. Olha a facilidade que você está trazendo isso para a vida dele. Se você é uma das pessoas ainda que está na questão manual, tradicional, do escritório físico, dá essa opção para o teu cliente para você ver com os teus próprios olhos o feedback dele. Né? Talvez levar um documento, ele não precisa vir aqui no escritório levar um documento. Não precisa, ele digitaliza e me manda por e-mail. Tira uma foto legível do WhatsApp, muitas vezes, né, a gente consegue trabalhar assim. Então, olha a facilidade que a gente vai trazer na vida dessas pessoas. Quem tem rotina, que tem uma rotina cheia do dia a dia, não quer parar para estar fazendo isso. Então, a gente consegue disponibilizar esse canal para a pessoa, né? Isso é um ponto muito importante. O segundo ponto que eu vejo também que é um diferencial bem bacana é porque, voltando um pouquinho à nossa conversa, a questão do parecer completo, de explicar todas as dúvidas para o cliente, deixar ele ciente, isso muitas vezes fica registrado. Se a gente trabalha com um e-mail, a pessoa vai ter tudo aquilo registrado ali, para ela acessar a hora que ela quiser. Então, às vezes, quando você fala presencialmente com a pessoa tem vergonha de dizer que não entendeu. Muita gente já senti isso. Eles têm vergonha de falar assim, concorda? Tá concordando, mas não tá entendendo.
Quando você disponibiliza esse outro canal online, a pessoa tem tempo de pensar quais são as dúvidas dela e te perguntar. Então, vocês diminuem até o contato que vocês têm, mas eles são contatos mais proveitosos, porque você vai conseguir sanar as dúvidas dela de modo claro, eficiente, porque ela teve tempo de pensar no que ela queria falar, ela conseguiu se programar para escrever ou para conversar com você aquilo, e ela muitas vezes vai ter aquilo registrado para acessar no futuro. Né? Ela ficou com dúvida de uma palavra que você utilizou, ela volta lá e lê aquele e-mail que você mandou. Isso, para mim, também é muito importante, dá bastante resultado. São uma das facilidades que a gente tem. Tem mais algumas lá no curso, né, que a gente elencou. Inúmeras. Tem até um e-book aí, um material didático para o pessoal que vai trabalhar, quiser participar depois. E daí a gente vai falar no quarto vídeo aí bastante sobre a questão do curso, né? Mas eu acho que é isso então, né, Marcela? Vencemos aí o conteúdo de hoje. Espero que todo mundo esteja gostando. Quem curtiu, deixa aí o comentário embaixo do vídeo. E apliquem, né, Marcela, no dia a dia, né? Sim, por mais que eu não vou aplicar o passo a passo, mas pega um detalhe do que a gente falou e testa. Nada melhor do que a gente testar na nossa realidade, eu sempre digo isso. Testa um item, né? Seja o rapport, seja afinidade, seja modificar, não fazer o clientinho no teu escritório, disponibiliza um canal de e-mail, de WhatsApp para ele mandar. Vai aplicando pouco a pouco alguma das técnicas no teu dia a dia e depois você faz aquelas métricas, você percebe se isso realmente trouxe vantagem ou não. Porque eu não tenho dúvida, facilitou muito a minha vida, facilitou muito a vida do nosso escritório, facilitou muito a vida dos nossos clientes, essa metodologia que a gente trouxe para vocês. Então, com certeza, vou ficar muito feliz se vocês conseguirem aproveitar o conteúdo que a gente trouxe para vocês hoje, tá? Agradeço imensamente a participação de todo mundo que ficou com a gente aqui até o final. E queria desejar para vocês uma boa semana, um ótimo feriado.